Apometria. Que mistério é esse? Novamente, com os internautas, estamos, mais uma vez, trazendo a informação, tirando dúvidas. E como foi de pedido de muitos e-mails, qual era a classificação, qual era o desempenho, qual era a vibração energética da magia negra dentro da apometria. Bem, magia é uma manipulação dos 4 elementos. Negra seria até pejorativo, quer dizer, uma magia má. Porque tem outros que falam em magia branca. Magia é magia. Você faz magia para o bem ou você faz magia para o mal. Se você fizer uma feijoada manipulando grãos, manipulando toucinho, manipulando o tempero, a água, o fogo, tudo na dose certa, você vai ser elogiado, porque você fez uma magia com todos aqueles ingredientes e se tornou uma feijoada. Assim como um prato, uma salada, tudo é como você vai manipular os elementos. Então isso aí seria uma magia branca, porque ela vai trazer consistência, ela vai trazer nutrição, ela vai trazer tudo que uma pessoa precisa da alimentação. E a magia negra? O que é isso? Nós temos várias e várias literaturas falando sobre isso. Temos histórias do passado, não muito remoto, 1500 anos atrás, de qual muitas e muitas pessoas que tinham crenças nas suas tribos, nos seus antepassados, e que faziam aquilo que tinham recebido de berço dos seus antepassados com 4, 5 mil anos, que há 1500 anos atrás foram taxados de magos e foram queimados em praça pública. Por quê? Será que eles faziam magia negra? Ou era para distorcer as informações da época e criar novas informações, levando medo aos povos? Pois bem, para responder às perguntas que tivemos, mais de 30 e-mails falando sobre magia, perguntando, nós estamos novamente com um convidado, Francisco, que várias vezes já esteve aqui trazendo o esclarecimento. E hoje nós vamos falar nesse tema polêmico, que é a magia. Ressaltando, os franceses fizeram das plantas uma magia fabulosa, que é o perfume. Então é uma magia do bem, é uma magia branca. Então a magia mal empregada, ela pode ser nociva à saúde, nociva às pessoas. Mas quando ela entra no etérico, quando ela entra nos campos mentais inferiores, quando ela chega à crosta, o que será isso? Francisco, tudo bem, Francisco? Tudo bem, Jorge. Boa tarde, internautas. Mais uma vez estamos aqui juntos. Obrigado a todos. Pois bem, nós temos no livro do nosso mestre, que trouxe a codificação da apometria, o estudo científico da apometria, do livro do José Lacerda de Azevedo, Espírito e Matéria, da qual estão as leis da apometria, e da onde ele faz analogias estudadas, constatadas, sobre a magia, tanto no lado espiritual quanto no lado quântico. Seria isso mesmo, Francisco? Exatamente. E esses ingredientes a gente tem eles para usar da vontade. Jorge. Está aí
Nos 4 elementos da natureza. Não só nos 4 elementos, como no universo todo. Então, neste livro que tu falas a respeito de José Lacerda de Azevedo, Espírito Matéria, ele nos dá no tópico sobre a apometria versus magia negra, aonde nós temos, dentro de todo o contexto universal, energia suficiente para combatermos essa magia negra, conter esses elementos maléficos e passar eles a entenderem o outro lado dessa receita, que é o lado bom, o lado gostoso do bolo, da feijoada e tudo mais. Então, através desta situação, no conter estes elementos, através das energias cósmicas, nós vamos poder usar à nossa disposição, porque tudo isto está à nossa disposição de fazermos o que bem queremos, desde que façamos pelo bem. Mas se fizermos pelo mal, também vamos ter que pagar a condição dessa maldade que viemos a fazer, seja para quem for. Bem, então é aquele velho ditado. Você tem o direito de plantar. Sim. Mas vai ter a obrigação de colher. Opa, e como tem que colher? A semente foi lá semeada. É necessário criar a árvore, o fruto, antes até as flores, e depois o fruto a gente poder colher e saborear da melhor forma do possível. Então, se plantar bem, colhe-se bem. Vamos colher se plantar o mal, colhe-se o mal. Exatamente. E através desta condição, Jorge, queridos internautas, existe num campo da ciência a mecânica quântica versus a magia negra. No momento que nós temos os pulsos energéticos e que buscamos no universo a energia necessária para essa aquisição dessa energia e depois combatermos a magia, nós vamos transmutar o mago negro em elementos do bem. Porque eles estudaram, não só há 1500 anos, como tu falaste, mas desde o Antigo Egito. Eles aprenderam na antiga China, Fenícia, grega, da Grécia, etc. Então todos esses elementos, eles aprenderam o bem. E no caminhar, desviaram-se para o mal. Com aquilo que aprenderam de bem. Usando as mesmas coisas, só que para o mal. Então veja esse ingrediente como não ficou gostoso. Porque está com a maldade. E a maldade dando às criaturas situações de indisposições, de depressão e tantas coisas mais que tem do fator doentio. E como a espírito matéria, ele é novos horizontes para a medicina, nós temos na medicina tanto a parte psicológica quanto a parte física de tratamento. Então também vamos fazer isso daí junto dos magos negros que prejudicaram os elementos na parte física e na parte psicológica. Pela vibração etérica, pela vibração espiritual, teve uma materialização, uma indução para o físico. Foi plasmado, né, pelo pensamento deles, aquela condição em que, pela mecânica quântica, você pode dar os saltos quânticos e transformar todas essas condições. Como dar o salto inverso, vamos dizer, no momento que ele começa a colocar energia, sei lá, da depressão, faz com que essa pessoa vá descendo energeticamente até um vai momento... esvanecendo, né? Então automaticamente tem que elevar o padrão, porque o padrão, a frequência, é um dos fatores importantes que nós temos no meio cósmico de entender. Nós vivemos sobre frequência. Então, se eu estiver em frequência elevada, eu estou de uma forma sutil e no bem. Mas se eu estiver com uma frequência adensada, automaticamente eu estarei com uma massa maior e principalmente se é do mal, esse mal representa essa adensação, um peso específico muito mais elevado do que se eu estiver com a frequência em alta frequência. Tá? Baixa frequência ela não é legal para nós, porque vai criar situações.
Mas a pessoa, quando está numa densa, uma frequência baixa, o escurecido, qual é a força que ele teria forças para subir a frequência dele? Ou aí é que entra a apometria? Veja bem, entra também a apometria nesses campos, mas para ilustrar a parte do que acontece com ele em baixa frequência, ele está adensado de cargas negativas, e essas cargas negativas ele pode usar da maneira que ele achar por direito, só que ele está fazendo malefício contra o próximo. E como nós temos amar ao próximo como a ti mesmo, amar é positivo, é uma coisa benéfica, e não acabar com alguém. Mas se ele tiver ódio, que é o inverso do amor, esse ódio é uma frequência baixa. Então é aí que está uma carga energética em que eles usam, porque eles odeiam as coisas, eles querem ir de uma forma contra as leis da natureza, as leis de Deus. Então é aí que entra o aspecto desta situação, em que a apometria, aí sim entra a apometria para poder, estando desdobrado no astral, nós verificarmos a realidade destas consequências e dar conta de transmutar toda esta situação. Toda essa ação desenvolvida pelo esse campo energético obscuro. Exatamente. E a obscuridade, eu costumo dizer, tanto em trabalho, tratamento, como também em aula, que nós estamos tratando. Se tiver tudo em luz, muito que bem. Caso contrário, se tiver um ponto em negrito, pode ir lá que tem alguma coisa malfazeja. Quer dizer que dentro do campo energético da pessoa, aqueles pontos obscuros, ali tem ou já uma doença instalada, um corpo estranho trabalhando. Uma forma pensamento. Todas as coisas que possam estar denegrindo a situação daquela pessoa que quer viver no bem, mas não consegue. E às vezes por vingança, por ódio, por rancores, por mágoas, ressentimentos, então acaba criando uma investida contra esse ser. Bem, esta investida contra este ser, e como essas sequelas podem ter sido também de uma outra encarnação, de um outro passado, vai ficar esse assunto, Francisco, para que você já vá preparando os pensamentos, a tua sintonia, para o segundo tempo do nosso programa de hoje. Isso aí.